Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz e hoje eu estarei falando para vocês que o Brasil teve mais morte por Covid-19 em uma semana do que 63 países junto na pandemia inteira. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você que não é inscrito, que não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Com 212 milhões de habitantes, o Brasil registrou mais morte por Covid-19 no espaço de uma semana do que outros 63 países junto ao longo da pandemia inteira. Esse grupo de nações somam 634 milhões de habitantes. Entre 14 e 20 de dezembro de 2020, 5.233 pessoas morreram no Brasil em decorrência da doença. Foi o número mais alto desde setembro, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Até porque, em setembro, o Ministério da Saúde não começou a divulgar os dados corretamente por causa da eleição. Esse total é superior à soma de mortes registrada desde janeiro em 63 países, junto, entre eles Tailândia, Islândia, Vietnã, Uruguai, Taiwan, Cuba, Botsuana, Gabão, Nova Zelândia, Singapura e Estônia. O mais populoso deles, o Vietnã, tem 97 milhões de habitantes e 35 mortes por Covid-19 em 2020. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e 189 mil mortes pela doença em 2020. As 5.233 mortes no Brasil em uma semana representa quase o dobro do que o Japão registrou durante a pandemia inteira, 2.877 mortos. O país asiático tem 126 milhões de habitantes. É possível também comparar o número de casos registrados, mas esse dado pode ter distorções, porque nem todos os países realizam testes em massa na população. O Brasil, aliás, é um exemplo internacional de falta de exames. Em uma semana, o país registrou 333 mil casos, um recorde desde o início da pandemia. Essa cifra é superior à soma de casos notificados desde janeiro em 76 países. Brasil é o segundo em número de mortes. Até agora, o Brasil registrou 189.220 mortes por Covid-19 neste ano. Isso coloca o país em segundo na lista de países com mais óbitos até agora, atrás apenas dos Estados Unidos, com 328 milhões de habitantes e 326.217 mortos. Nenhum dos dois países adotou medidas severas de distanciamento social, como os lockdown, bloqueio quase totais à circulação de pessoas e fechamento de lojas, restaurantes, etc. Logo em seguida aparece a Índia, que tem 1,35 bilhões de habitantes e 146.756 mortes por Covid-19. Se a comparação levar em conta o tamanho da população, o Brasil tem a 19ª maior taxa com 89,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos têm 98,65 e a Índia 10,83. 1 milhão de pessoas internadas. Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz aponta que neste ano mais de 1 milhão de pessoas foram internadas com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. A título de comparação, o número mais alto dos últimos anos havia sido registrado na pandemia da gripe H1N1 em 2009, com 202 mil hospitalizados com uma doença respiratória grave. Atualmente, mais de 31 mil pessoas ocupam leitos de hospitais no Brasil e a situação tem piorado em diversos lugares na região sul do país. O número diário de infecções já superou o primeiro pico da doença no primeiro semestre. Ao todo, 18 estados e o Distrito Federal têm alguma região com tendência de aumento nos casos. Férias e festa de fim de ano. O avanço da pandemia no país não dá sinais de desaceleração e há dois fatores relevantes que podem piorar bastante a situação e vai piorar. O primeiro é a sincronia entre a pandemia no interior e nos grandes centros urbanos do país. O segundo são as festas de fim de ano.
No dia 8/12/2020, a Fiocruz alertou para o risco de sistema de saúde do país entrar em colapso, com um possível agravamento de alta de casos de Covid-19 após o fim do ano. Isso se deve ao estágio da pandemia no país. Se antes as epidemias nos grandes centros e nas cidades menores tinham intensidades diferentes e inversas, o que permitiu atender a população por meio de redistribuição de pacientes, o mesmo não ocorre agora. E o agravante aqui é o período de festas de fim de ano. No Brasil, embora não haja recomendações oficiais específicas para as datas festivas, infectologistas preparam para a possibilidade de poucas semanas após as festas o país se ver diante de novos aumentos de casos e mortes e uma calamidade total sem fim. Se fôssemos reproduzir os encontros natalinos de forma que tradicionalmente ocorre neste momento epidemiológico de alta dos casos, o que espero é um repique brutal no número de casos devido à contaminação que vai ocorrer neste momento, disse o supervisor de UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, sugerindo que as pessoas evitem festas de fim de ano em 2020. No resto do mundo, diversos países têm emitido advertências contra aglomerações e deslocamentos nos períodos festivos. E a mensagem dos médicos é clara: em todos esses lugares, qualquer encontro, por mais cuidado que se tenha, representa um risco de transmitir e contrair coronavírus, principalmente para os idosos. Então é isso, galera. O que vocês acharam do vídeo? Legal! Bem louco! Empolgante! Cachorro? Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e valeu!